Bom dia a todos. Vamos dar continuidade nessa manhã à nossa série de mensagens sobre Salmos. E hoje a gente vai continuar lendo essa oração que é o Salmo 16. Se você quiser pegar sua Bíblia ou acompanhar com os slides, serão projetados aí para você, fique à vontade. Queria iniciar com uma oração, então eu te peço e convido você para fechar os seus olhos e a gente poder orar juntos. Lembrando, eu falei isso durante essa semana, algo que eu tenho refletido muito é que às vezes falta reverência quando a gente está em casa, acompanhando pelo celular, pelo computador, e a gente precisa relembrar a nossa mente, o nosso coração, que nestes momentos, seja de live, do culto pela manhã, a EBD, nós estamos usando a tecnologia para cultuar a Deus, para nos mantermos juntos, mas a gente não pode perder o foco, a gente não pode perder a reverência na qual nós devemos acompanhar. Então se concentra, curva a sua cabeça, fecha os seus olhos, se entrega a esse momento em cada canção, em cada música que já foi cantada e que será cantada no culto logo mais à noite, mas que o seu coração esteja nesse momento e que Deus possa me capacitar e me usar para levar essa mensagem a você. Convido você então a fechar os seus olhos e irei orar. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por tudo que o Senhor já fez e continua fazendo nas nossas vidas. Mas Deus, nós queremos te suplicar e te pedir que nesse momento não seja eu, não tenha interferência dentro das nossas casas, seja por outros barulhos externos ou alguma outra coisa que possa tirar a minha atenção do que o Senhor pode e do que o Senhor vai fazer através da minha vida, seja agora no momento do culto, nesta manhã, seja outras pessoas terão oportunidade de ver esse vídeo ao longo de outra das próximas semanas, mas que de fato o Senhor possa usar e seja um instrumento, uma ferramenta na qual o Senhor vai tocar as nossas mentes, os nossos corações. Então, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos prepare e que o Senhor fale conosco durante esta manhã. Em Cristo oramos e te agradecemos. Amém. Hoje, então, a gente vai continuar a nossa série Orações do Coração, Reflexões nos Salmos. E o nosso salmo é o Salmo de número 16. Mas antes da gente ler o salmo, eu queria introduzir algumas coisas. Esse salmo de número 16, ele é uma profecia a respeito da ressurreição de Jesus. Uma profecia no qual Davi ele anuncia a ressurreição de Cristo, mas esse salmo, essa profecia, ela também é usada por Paulo e Pedro no Novo Testamento. Se a gente ir para o livro de Atos, capítulo 2, ou no capítulo 13 de Atos, a gente vai ver, por exemplo, em Atos 2, na pregação de Pedro, no qual mais de 3.000 pessoas se renderam ao Evangelho. Pedro ele usa o Salmo 16, que nos anuncia, que fala do Cristo que venceu a morte, que ressuscitou e se tornou o caminho de volta até Deus. Então, Atos confirma o que vamos estudar, o que vamos falar, o que nós vamos conversar durante essa manhã. O Salmo 16 é um salmo de confiança, é um salmo que traz esperança aos nossos corações, porque ele fala da vida eterna, ele fala da gente buscar refúgio em Deus, e em mais nada e em ninguém mais. Por isso, a exortação deste salmo é que devemos buscar o Senhor como um refúgio em meio às tribulações. Tribulações essas que nós podemos, nesse momento, parar e pensar um pouquinho na nossa semana, na nossa vida. Como está a sua vida emocional? Como está o seu relacionamento dentro do seu casamento, com os seus filhos, com a sua família? Como está a saúde das pessoas que estão próximas a você? Como está a sua igreja?
como está a sua vida devocional, o seu relacionamento com Deus. Quais são as dificuldades, as tribulações? Você está passando nesse momento por dificuldades nos quais você quer pedir socorro, gritar, você precisa de ajuda? Por isso, eu te convido para que no meio da nossa busca por ajuda, por socorro, esse salmo, na verdade, te convida para que você busque esse refúgio no próprio Deus. O Salmo 16 é um pedido de Davi por refúgio e proteção. Ela busca a proteção contra a morte. Davi está com medo do que irá acontecer. E dentro dos seus medos, ele começa a orar, ele começa a refletir através desse hino, através dessa oração em busca de refúgio. Mas o que é um refúgio? Se você quer pensar um pouco melhor ou ir até o dicionário e entender melhor o que é um refúgio, refúgio é um lugar onde se foge para escapar de algum perigo. Por isso, algo está atormentando, algo está incomodando o coração, trazendo medo, trazendo ansiedade, perturbando o coração de Davi, e ele quer fugir. E por isso ele vai em busca de proteção. É algo ou aquilo que serve como amparo e proteção. Por isso, eu queria propor o tema durante esse salmo, durante essa oração, para que nós possamos questionar o nosso coração e perguntar: será que em momentos alegres ou momentos difíceis, de tribulação, de perseguição, de ansiedade, de depressão, de sofrimento, de dor, você tem buscado amparo e proteção em Deus? Confira comigo no Salmo 16, temos aí do versículo 1 ao 11, quero iniciar a leitura do verso 1 ao verso 3. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Proteja-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Por quê? Por que buscar amparo e proteção de Deus? Porque Ele é o nosso Senhor, o nosso bem mais precioso. Preste atenção em algumas coisas nesses primeiros 3 versículos. Primeiro, protege-me. A primeira atitude de Davi, no meio de uma tribulação, no meio de uma dificuldade, no meio do momento onde ele precisa de socorro, a busca dele é por quem pode de fato protegê-lo. E ele busca essa proteção em Deus. Em ti me refugio. É o Senhor que pode ser o meu amparo, é o Senhor que pode ser o meu socorro. É em ti que eu consigo de fato o conforto. Ele confia totalmente em Deus, por isso Deus é o seu refúgio, Deus é a sua proteção, por isso ele declara: Senhor, tu és o meu Senhor. A primeira coisa que a gente precisa perceber, a gente precisa questionar o nosso coração, se num momento de dificuldade você corre para Deus, ou se você depende totalmente de Deus, é um contraste que ele faz nessa frase. Presta atenção: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Qual é o bem mais precioso para Davi? Deus, o Senhor. Ter Deus como Senhor, como Todo-Poderoso, a noção de que Ele é o Criador, que Ele está no controle da história da humanidade, das nossas histórias. Ele é o bem maior. Ele vem em primeiro lugar na vida de Davi. Deus é o Senhor da sua vida? Deus é o seu maior tesouro? Ou os bens, os outros bens, as outras coisas que temos, que possuímos, que Deus nos permitiu ter com a sua graça, essas coisas têm tomado o lugar de Deus na sua vida? Talvez um bem que você tem é a sua esposa, os seus filhos, o dinheiro,
o seu emprego, o seu trabalho, os seus bens, as coisas que você possui, isso tem tomado o lugar de Deus no seu coração? Porque Deus tem que ser o bem mais precioso. Ter intimidade com Deus, ter o Espírito Santo do próprio Deus reinando no nosso coração, dirigindo as nossas vidas, esse deve ser o nosso bem mais precioso. Mas será que de fato esse é o nosso bem mais precioso? Davi tem Deus como bem mais precioso. Ele entende que o vazio que ele tem e ele tinha no coração dele só poderia ser preenchido pela eternidade. E a única coisa que é eterna é o próprio Deus. Por isso não há dinheiro, não há pessoa, não há nenhum bem que possa suprir o que Deus pode suprir dentro dos nossos corações. E ele continua: quanto aos fiéis, quanto aos cristãos, quanto às outras pessoas que creem, que têm Deus como Senhor, que têm Deus como o seu bem mais precioso e coloca esse bem acima de todas as coisas na sua vida. Quanto a esses fiéis que há na terra, eles que são notáveis. Nós notamos eles, em quem está todo o meu prazer. Nós devemos servir a Deus juntos, em comunidade. Nós somos o corpo de Cristo. Nós juntos precisamos servir a Deus, mas precisamos tomar alguns cuidados. Nós precisamos sim, como igreja, como irmãos, como corpo de Cristo, como filhos de Deus, precisamos unidos. Unidos, nós precisamos ter o bem e o prazer de estar com Deus e de servi-lo e de servir uns aos outros, de estarmos juntos, mas com alguns cuidados. Então, por que buscar o amparo e a proteção de Deus? Ele continua nos ensinando isso através do versículo 4, 5 e 6. Então, acompanha na sua Bíblia, eu vou ler o versículo 4, o versículo número 5 e o 6. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei, presta atenção, não participarei, olha o que Davi está dizendo, dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Por que buscar amparo e proteção de Deus? Porque Ele é a nossa herança. Porque Ele que garante o nosso futuro. Mais ninguém. E mais uma vez a gente vê Davi trabalhando sobre a idolatria que muitas vezes pode reinar nos nossos corações. Certa vez eu ouvi uma frase de Santo Agostinho, um pregador usando essa frase, que idolatria é amor fora de ordem. Toda vez que nós tiramos Deus no primeiro lugar, porque devemos amar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Toda vez que nós substituímos esse amor por qualquer outro amor, isso é idolatria. Deus está em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Todas as outras coisas estão embaixo do primeiro amor. Não existe competição, primeiro é Deus, depois minha família, depois o trabalho, depois meus amigos. Não, é Deus e todas as outras coisas se encaixarão. O problema é que quando a gente tira Deus do primeiro lugar, bagunça tudo. E daí começa uma competição. E a gente tenta substituir Deus, mas não tem como a gente substituir o lugar de Deus. Por isso, ele fala que é grande o sofrimento daqueles que idolatram deuses. Quais são os deuses que têm tentado o seu coração? Quais são os deuses? E esse Deus pode ser um filho. Talvez o seu filho. Você ama tanto seu filho ou sua filha, que muitas vezes você coloca ele na frente de Deus. Talvez seja sua esposa. Talvez seja seu vício.
vício em jogos eletrônicos, vício na internet, vício no celular, vício com bebidas. Muitas vezes nós estamos deixando os ídolos, os deuses, tomarem conta do lugar que é de Deus nos nossos corações. Por isso, ele fala, não participarei. Eu não vou participar. E aqui ele traz a ideia dos sacrifícios de sangue. Lembrando que para a gente é estranho, né? Ter sacrifício de sangue, matar alguém. Mas antigamente isso era comum. Para pedir perdão a algum pecado, algum erro cometido, você tinha que sacrificar um animal e oferecer em holocausto a Deus. E isso era comum, era normal. Então ele está ali olhando para atitudes religiosas, que era comum naquela época, mas ele está olhando e falando, olha, eu não vou ser um religioso, eu não vou ter essa atitude, sendo que essa atitude está substituindo o lugar que Deus deveria ter no meu coração. E os meus lábios nem mencionarão esses nomes, ou seja, eu não vou participar. E muitas vezes nós temos que ter essa atitude. Por exemplo, quando a gente vai para textos como no Novo Testamento que diz, se sua mão fizer pecar, corte ela fora. Ali ele não está falando para você literalmente cortar a sua mão fora, mas a ideia, o conceito é que se você está num lugar, num local onde você não tem maturidade para se relacionar, para estar, para conviver, se você não tem maturidade para assistir, ou ficar às vezes sozinho no seu quarto, vendo um computador, navegando na internet, não fique. Leve o computador para a sala onde está toda a sua família. Faça o que o versículo está dizendo, corte fora. Quando sou fraco é que sou forte. Admita que você é um pecador, que você peca em pensamento, em fala e atitudes, e você precisa admitir e se humilhar, eu sou fraco. Se eu ficar, por exemplo, sozinho no meu quarto, eu vou pecar. Eu posso ver pornografia, eu posso me masturbar, eu posso cometer um erro, um pecado naquele momento. A idolatria, o desejo da carne pecadora do meu coração vai me dominar. Por isso, vá até Deus com fragilidade, com sinceridade. E tenha a postura de Davi que ele está tendo nessa oração. Não faça como qualquer um. Eu sou forte, eu consigo estar naquele local e não pecar, influenciar e dar testemunho cristão e influenciar as pessoas e mostrar Cristo. Não, dependa de Deus e admita você mesmo. Se você é fraco, se você não vai resistir, não faça. Corte fora. Evite. Nem pronuncie. Entende? Eu já citei esse exemplo na aula com os adolescentes. Há muito tempo atrás eu dava estudo para um menino, o nome dele é Felipe, né? Ele ainda está vivo, e eu lembro que ele ouvia muito funk. A gente começou a fazer estudo bíblico, ele se converteu comigo, e daí em um certo momento ele falou, tia, eu falo muito palavrão, e eu gostaria muito de ajuda para poder parar de falar palavrões. Né? Eu falei, cara, me conta um pouco mais do seu dia. Daí ele foi me contando e tal. Eu ia na casa dele para a gente estudar juntos e tal. E daí eu lembro que eu desafiei ele uma coisa. Eu falei assim, olha, vamos fazer um teste? Você vai ficar uma semana, a primeira semana você não vai ouvir nada de funk. Nenhuma música que fala algum palavrão, alguma ideia maliciosa, e toda vez que você tiver vontade, você vai ler e orar. Mas independente da vontade, você tem que passar a semana inteira lutando para ter a sua vida devocional, sua intimidade com Deus, beleza? Daí ele, beleza. Daí ele foi lá e tal, e aceitou o desafio. Daí na outra semana, você vai voltar a ouvir a música e tentar manter a sua vida devocional. Daí ele falou, tá bom. E ele fez esse teste, depois de 2 semanas a gente se encontrou,
para fazer o estudo, para ter um tempo juntos, orar, para ver como ele estava. E daí a gente estava conversando, batendo papo, eu falei, e aí, cara, você fez o teste? Nossa, tia, eu fiz. E aí, o que você percebeu? Ele falou, Ti, na semana que eu deixei de lado de ouvir músicas que tem muito palavrão, que traz muita malícia, naquele momento, cara, eu não falei, aquela semana eu fui deixando de lado os palavrões e eu percebi que cada vez menos eu falava. E foi muito bom a minha intimidade com Deus. Mas depois que eu ouvi, eu voltei ao normal, comecei a ouvir todas as músicas que eu gostava e tentei manter o meu devocional. Chegou a metade da semana, eu comecei a falhar com o meu devocional e eu voltei a falar palavrão. Eu comecei a ver o quanto ficar ouvindo as palavras, os palavrões, me influenciavam a também a achar que era normal, que era comum e pronunciá-las. Daí, naquele momento, ele mesmo, com o teste, ele admitiu, eu não tenho maturidade para ouvir uma música dessa e separar, não, é só uma música, beleza, eu gosto do ritmo aqui, mas nada a ver as coisas que ele está falando. Não, aquilo influencia. Nós somos influenciados pelo meio, pela música, pelas pessoas. Por isso, nós precisamos nos afastar, por isso, nós precisamos cortar algumas coisas que vão, de fato, fazer com que nós cometemos pecados. A gente faça coisas que desagradem a Deus, que nos afastem de Deus. Por isso, o que você tem que cortar na sua vida, que talvez você está sendo orgulhoso e não está admitindo que isso pode estar te levando a pecar. Davi, ele tem um pulso firme. Não vou participar. Os meus lábios nem vão mencionar essas coisas. Por quê? Porque ele sabia que ele era fraco, que ele era pecador e que ele não poderia participar dessas coisas, porque senão o coração dele ia substituir o bem maior que ele falou no primeiro versículo, o grande tesouro, o Senhor que estava em primeiro lugar na sua vida. Por isso, ele fala outros versículos do Antigo Testamento, quando nos fala dos levitas, ele traz essa ideia da porção, do cálice, que é a ideia justamente de depender de Deus. É Deus que garante o nosso futuro, é Ele que é a nossa herança, é Deus que pode nos proteger e nos guardar, é Ele que é fiel e promete e cumpre o que prometeu. Por isso é Ele que garante o meu futuro. Eu não posso depender e abrir mão desse futuro por qualquer outra coisa. Por isso Davi ele tem um pulso firme. Assim, Deus nos convida em busca de amparo e proteção em momentos difíceis, dificuldades, no momento da sua dor. Você precisa entender que você precisa cortar coisas da sua vida, para que você tenha fixo a esperança, a herança, as promessas de Deus para a sua vida. Por isso, se alimente mais, ouça mais o que Deus quer para você, e não as coisas que te levam para longe dele. Assim, ele continua no verso 7 e 8, acompanhe de novo comigo na sua Bíblia. Bendirei o Senhor, que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Por que buscar amparo e proteção de Deus? Porque Ele é um Deus presente. Ele é um Deus vivo. Ele está aqui agora. Independente da alegria ou da dor, do sofrimento, Deus ele não te abandona. E por mais que você se sinta sozinho, Deus ele está caminhando ao seu lado. Deus nunca vai sair do seu lado. Ele é o seu melhor conselheiro, por isso nós precisamos dia e noite ler, ouvir a sua palavra, buscar a sua palavra para confortar, orientar, disciplinar os nossos corações. Por isso Davi fala, eu bendirei o Senhor. Por quê? Porque você me aconselha. Na escura noite, quando eu estou triste, ansioso, depressivo, as suas palavras me fortalecem.
ensina o meu coração o que eu devo fazer. Sabe aquele momento que você acha que você não tem fé suficiente para confiar em Deus? É nesse momento que você precisa falar com um cristão para orar por você. É nesse momento que você deve buscar outras pessoas e entender que você foi criado para depender de Deus e de outras pessoas. É nesse momento que você deve ler. É nesse momento que você deve buscar o conselho de Deus para que Ele oriente, para que Ele fale o seu coração. É nesse momento que nós devemos orientar e relembrar os nossos corações das verdades, para que ela nos mova ao amparo e proteção. Davi não era um cara perfeito, um cara santo, um cara inabalável, mas para ele dizer que ele não vai ser abalado, porque a palavra de Deus, os conselhos de Deus está confortando e guiando o coração dele, e ele tem a certeza e a esperança que Deus sempre está ao seu lado. É porque, mesmo quando ele não confiava, mesmo quando ele achava que a fé dele, ele não tinha fé. Nossa, se eu tivesse a fé do pastor, se eu tivesse a fé daquele presbítero, nossa, aquele menino que acabou de se converter e se entregar ao evangelho, nossa, ele tem uma fé muito maior que a minha. A verdade é que nós todos, se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e nós estivermos lutando todos os dias para ler, para orar, para ter intimidade, para desejar de todo o coração intimidade com Deus, é Deus que vai fazer, é Deus que vai capacitar, é Deus que vai nos ajudar. E daí você vai olhar para trás, e depois você vai olhar para aquela situação e falar: nossa, como eu tive fé. Nossa, como eu tive a certeza que Deus de fato não me abandonou. Por isso, você precisa entender o conselho de Deus. A palavra de Deus, ela é extremamente importante, e a Bíblia nos ajuda a entender que a palavra de Deus é a nossa espada. É o que nós devemos usar para nos proteger. Por isso, a tentação ou qualquer dificuldade que venha nos atingir, nós temos o exemplo do próprio Jesus, que ao ser batizado e entender que ele é um filho amado, que dá prazer ao Pai, ele vai para o deserto. E no seu jejum, no seu momento de oração, intimidade com Deus, ele sai depois de 40 dias e é tentado. E ao ser tentado, ele sempre usa os conselhos e a palavra de Deus para se defender. Até quando o diabo, na sua segunda tentação, ele tenta distorcer ali a palavra de Deus usando um salmo, um versículo fora de contexto, ele rebate com a palavra de Deus, até que o diabo o diabo se afasta da vida dele. Por isso, eu tenho que bendizer o Senhor, porque Ele me aconselha. A palavra de Deus está disponível a você, para você ler a todo momento. Você tem a oportunidade de ter uma reverência nesse momento, no qual talvez Deus possa me capacitar, e Ele está usando agora, nesse momento na sua vida, para que você possa se fortalecer e possa entender que Deus não te abandonou, mas Ele está ao seu lado. E daí a gente vem para os versos finais, do versículo 9 até o 11. E eu queria que você me acompanhasse mais uma vez, lendo os versículos. A partir do 9, ele diz o seguinte: por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Aqui vem a profecia do Messias, do escolhido. Então, por que buscar amparo e proteção em Deus, e não no dinheiro, e não em outras coisas, em qualquer ídolo que possa vir tentar o meu coração? Porque Ele nos preservará para sempre, por toda a eternidade. Todas as outras coisas não são eternas. Todas as outras coisas passarão, mas Deus permanecerá.
Você vai morrer um dia e no seu caixão não tem uma gaveta na qual você vai poder colocar o dinheiro que você guardou, os seus objetos eletrônicos ou qualquer outra coisa que você ama tanto. Deus é aquele que estará na eternidade. Você tem a oportunidade de viver eternamente ao lado dele ou eternamente longe dele. Deus, ele diz para a gente nesses versículos, por isso o meu coração, olha o que Davi fala, ele se alegra e no íntimo exulta. Por quê? Ele ouve o conselho de Deus, as palavras de Deus, e as palavras de Deus traz conforto, confiança, esperança ao coração dele para olhar para a promessa de Deus. E qual é essa promessa? Essa é a promessa que Pedro usou em Atos 2 para converter o coração de mais de 3.000 pessoas, apresentando o Evangelho. Quem é Jesus Cristo? Ele é a resposta para o pecado, ele é a resposta, ele é quem venceu a morte. Ele é quem fala, no mundo vocês terão aflições, mas alegrem-se, porque eu venci o mundo. Esse Jesus é anunciado aqui nesse salmo. Mesmo o meu corpo, ele vai repousar tranquilo. Agora, o Davi que tinha medo da morte, o Davi que buscava a Deus, no início desse salmo, Deus me socorre, me ajuda, me protege, que busca amparo e proteção no Deus que promete e cumpre. Ele fala, se eu morrer, eu vou morrer tranquilo. Na hora que eu deito a minha cabeça, eu vou repousar. Eu vou dormir, eu não vou ter insônia. Eu não vou ficar pensando na pandemia. Eu não vou ficar pensando nas dificuldades que traz anseio e preocupação ao meu coração. Tu não me abandonarás. Essa é a certeza que alimenta o coração dele. Essa é a verdade que traz confiança e esperança ao coração de Davi e deve trazer esperança e confiança aos nossos corações. Tu não me abandonarás no sepulcro. E agora ele começa a falar, não dele, mas de Jesus. Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Davi morreu. Davi foi enterrado. O corpo de Davi não existe mais. Ele sofreu decomposição, mas Cristo não. Cristo, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Ele voltou à direita de Deus Pai e o verso diz isso. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a vereda da vida. E a alegria plena da tua presença é Jesus que nos traz alegria. Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador dos nossos corações e todo aquele que crê em Jesus será salvo. Terá vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva de volta ao lugar aonde nunca deveríamos ter saído. O eterno prazer à tua direita. Quem está à direita de Deus Pai, a Bíblia nos diz, é Jesus Cristo. O próprio Deus que se encarnou e que viveu como um homem e que se tornou o caminho de volta, ele ressuscitou e diz que irá voltar. Agora a gente espera, a gente anseia e a gente confia com todo o nosso coração que não existe pandemia, ansiedade, depressão, preocupação ou qualquer outra coisa no mundo que pode separar cada um de nós do amor de Cristo. Sabe por quê? Porque isso não depende de você, é graça. É um presente de Deus, nós não merecemos o amor, a graça de Deus. Nós somos pecadores, nós merecemos a condenação, mas Deus nos ama incondicionalmente e a sua misericórdia nos salva e garante a nossa salvação. Não tem como a gente perder. Não existe potestade, não existe idolatria, não existe nada desse mundo que vai substituir o amor de Deus. Por isso, tenha segurança, tenha confiança, tenha esperança, que independente da situação que você esteja passando, assim como Davi, você precisa buscar amparo e a proteção no Deus que é de fato a nossa proteção. Porque Ele nos preservará para sempre, por toda a eternidade. Por isso, para refletir e pensarmos um pouco em tudo que a gente leu e a gente estudou durante essa manhã,
buscando amparo e proteção em Deus. Por que buscar amparo e proteção em Deus? Porque Ele é o nosso Senhor, o nosso bem mais precioso. Por isso se questione em primeiro lugar, qual é o seu bem mais precioso? É Deus? Ele é o Senhor de fato da sua vida? Ele está no controle da sua vida? Segundo, porque Ele é a nossa herança e Ele garante o nosso futuro. Aonde está a sua confiança? No dinheiro? Em qualquer outro bem que você tenha? Ou está na herança, na promessa? O seu futuro depende do Deus ao qual você entregou totalmente a sua vida. Terceiro, porque Ele é um Deus presente. Ele é o nosso melhor conselheiro. Entenda isso. Você tem a palavra de Deus nos traz tudo o que precisamos saber para a nossa salvação, para a nossa intimidade com Deus, para que nós possamos lutar e passar por toda a dor e sofrimento que vai trazer maturidade para cada um de nós. Por isso, entenda que Deus, você não merecia, mas Deus te deu um presente, a salvação em Cristo Jesus. E por isso você precisa crer e se entregar que Ele é o Senhor das nossas vidas. E entender que Ele é o caminho. Olhando para Cristo, sendo um pequeno Cristo, sendo cristão, você estará seguindo o caminho que te leva de volta até Deus. E por último, porque Ele nos preservará para sempre, por toda a eternidade. Não há dinheiro, não há bens, não há nada nesse mundo que pode te preservar para sempre, que pode vencer a morte, que pode de fato dar sentido para a sua vida, porque você, como Eclesiastes nos diz, Eclesiastes 3, no versículo 11 nos diz que nós temos um vazio nos nossos corações, do tamanho da eternidade, ou seja, do tamanho de Deus. Somente Deus pode suprir o que nós precisamos. Por isso, busque amparo e proteção em Deus. Essa é a oração do Salmo 16 e eu convido você a fechar os seus olhos com toda a reverência e buscar a Deus com todo o seu coração. Independente do que você esteja passando, independente se seja sofrimento, independente se seja um momento de alegria, busque a Deus com todo o seu coração, que Ele seja o seu refúgio, que Ele seja, de fato, quem vai amparar a sua vida. Feche seus olhos, eu vou orar mais uma vez com você. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor, Deus, o Senhor é quem, de fato, nos protege, nos guarda. O Senhor é o único refúgio que temos e que precisamos, e por isso eu te peço que o Senhor possa nos guardar, nos proteger dessa pandemia, da corrupção, nos proteja de nós mesmos e dos nossos erros e pecados, nos ajude a confessá-los, nos ajude, Deus, a de fato te servir, te buscar com todo o nosso coração. Afasta, Deus, tudo que está atrapalhando, tudo que de fato pode atrapalhar o nosso relacionamento e a nossa intimidade com o Senhor. E nos ajude, Deus, a sentir a sua presença, para que o Senhor de fato esteja conosco em toda e qualquer circunstância. É no nome do seu Filho Jesus Cristo que entregamos as nossas vidas e te pedimos que, de fato, nós possamos sempre relembrar o nosso coração que o Senhor é o único refúgio, a única proteção que temos e que precisamos. Em Cristo Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Tenha uma ótima semana.